Bem, agora vamos ver o procedimento de entrada de teclado e depuração na linguagem Python, aí continuando o curso de Economia Computacional com a linguagem Python, do Departamento de Economia da Universidade Federal de Pelotas, né? Doutorado em Economia Aplicada. Vamos lá. Aqui, entrada de teclado, os programas que escrevemos até agora não aceitam entradas do usuário, né? São códigos, mas sem que o usuário faça entradas, né? Agora a gente vai fazer alguns procedimentos aqui, né, uns programas, vai escrever uns programas que aceitam entradas do usuário. Né? E até agora, esses programas fazem sempre a mesma coisa de cada vez. Né? O Python tem uma função integrada chamada input, que interrompe o programa e espera que o usuário digite algo. Né? A gente chama entrada de teclado. Quando o usuário pressionar return ou enter, né, dependendo do teclado, o programa volta a ser executado e input retorna o que o usuário digitou como uma string. Né? No Python 2, né, a gente está falando do Python 3, mas no Python 2 a mesma função é chamada de raw, aí o underline, né, e input. Underline ali é aquela linha ali embaixo, né, entre raw e input. Bom, aí a gente tem aqui, por exemplo, um texto, né, uma variável text, a gente coloca igual a input, né, que é uma entrada de teclado. O que você quer inserir? Text, a gente digita text, aí aparece o que você quer inserir. Né? Antes de receber entradas do usuário, é uma boa ideia exibir um prompt dizendo ao usuário o que ele deve digitar. Né? Então o input pode ter um prompt como argumento, por exemplo. Vencimento, essa variável. Vamos criar essa variável vencimento. Coloca input. Qual o próximo vencimento do contrato futuro de dólar? Duas barras invertidas e N, para quebrar a linha. Né? Aqui então a gente coloca qual o próximo vencimento do contrato futuro de dólar. Coloco aqui dia 1º de dezembro. Respondo, né, essa pergunta. E aí vai aparecer vencimento agora, dia 1º de dezembro. Entra agora o texto que eu digitei como resposta à pergunta do input. Tá? Então a variável aparece dia 1º de dezembro agora. A sequência barra N no final é uma new line, né? Então que é um caractere especial de quebra de linha. Tá? Barra N. É por isso que a entrada do usuário aparece abaixo do prompt. Né? A entrada do usuário ali aparece embaixo ali do prompt. Se esperar que o usuário digite um número decimal de ponto flutuante, né, a gente chama de ponto flutuante, mas é um número decimal, né, que a gente coloca ponto em inglês e em português é vírgula, né, que separa números decimais. Você pode tentar converter o valor de retorno para float, que é o número de ponto flutuante. Então, por exemplo, fechamento. Qual a cotação atual de fechamento de BPAC 3, que é a ação ordinária do banco BTG Pactual? Né? E aí dá quebra de linha ali. Cotação, input, fechamento. Estou botando ali cotação, input, fechamento. Então vai perguntar, eu coloco. Aí aparece a pergunta: qual a cotação atual de fechamento da BPAC 3? Coloco float, que é cotação, defino float, cotação, e coloco 15 reais, por exemplo. Né? Então aparece aqui 15 reais. Aqui eu tinha digitado 15 aqui, né? Aqui no final eu tinha botado 15. Não tinha mencionado, mas daqui. Depois que foi feita a pergunta, eu coloco 15 e aparece float cotação 15. Mas se o usuário digitar algo além de uma série de dígitos, aí a gente vai ter um erro, né? Você recebe um erro. Cotação, input, fechamento. Qual a cotação atual de fechamento do BPAC? 15 reais. Não estou colocando o número de ponto flutuante, estou colocando o valor em palavras. Né? Estou colocando uma expressão 15 reais. Tem que colocar 15 reais, 15.0. Né? Então aparece flow de cotação, vai aparecer uma mensagem de erro. Tá? Eu tenho que botar um valor de ponto flutuante, né? De número decimal. Veremos como tratar esse tipo de erro mais adiante. Depuração, agora. Sempre que existe um erro de sintaxe ou de tempo de execução, vai existir uma mensagem de erro. Essas mensagens têm informações importantes, só que às vezes elas trazem informações em excesso, que não são tão relevantes, pelo menos a curto prazo. Normalmente, as informações mais úteis referem-se a qual tipo de erro cometido,
que tipo de erro, né, você cometeu e onde ele ocorreu, em que parte do código ele ocorreu. Os erros de sintaxe são comuns, mas são também mais fáceis de serem detectados, porque, embora haja alguns pontos que nem sempre são tão óbvios, mas são comuns e são mais fáceis, né? Agora, tem alguns pontos, né, que não são de sintaxe, eventualmente, que não são tão fáceis de resolver. Erros de tempo, de espaços em branco, white space, né, podem ser chatos, uma vez que esses espaços de tabulações não são visíveis, existem vários espaços e de tabulações também. Então, você pode ter que procurar um por um ali até achar o erro de espaço em branco ou de tempo. Por exemplo, preço, 5.000, quantidade demandada, 12. Aí eu deixei um espaço ali, fora da indentação, e aquilo ali não pode ficar ali. Então vai aparecer syntax error e uma indentação inesperada, né? Unexpected indent, que é a indentação inesperada, né? Porque parece aquele espaço ali que está atrapalhando. Nesse erro, a variável quantidade demandada foi digitada com 3 espaços para a direita a mais do que deveria. O espaço rosa à esquerda da variável digitada indica isso, além da própria mensagem. Usualmente, as mensagens de erro são boas indicações de onde o problema se encontra. Tá? Só que o erro efetivo pode se encontrar em outra parte do código também. Então tem que ter cuidado. Por isso que o processo de depuração normalmente não tem tanto problema, mas às vezes pode ser cansativo. Em uma linha anterior pode ter um erro também que não foi apontado pelo Python. A mesma coisa ocorre com erros em tempo de execução. Vamos supor que queremos calcular a proporção de sinal a ruído em decibéis. Por exemplo, a fórmula de sinal a ruído em decibéis é 10 log de 10, P-Sinon, penoso, sinal e ruído. No Python, o código poderia ser da seguinte forma. Eu importo math, que é o pacote, né, coloco sinal, a força do sinal, Sinon Power, 9, a força do ruído, Noise Power, 10, ratio, que é a razão, Sinon Power, Noise Power, repara que é barra dupla, então é divisão por piso flutuante. Decibéis eu coloco 10 vezes mat log, log decimal de ratio, da razão, e coloco print decibels. Esse é o código para eu fazer esse procedimento. Ó, deu um problema aqui. Essa mensagem de execução. Ó, o math domain error. Quer dizer, o domínio do math está com erro. Né? A mensagem de erro indica a linha 5. Está line 1, aparece line 1. Né? Mas indica a linha 5. Ocorre que não tem nada de errado com a linha 5. Aparece linha 1 aqui, está errado aqui, linha 1. Só que não tem nada de errado. O truque para achar o erro real é exibir o valor do ratio que acaba sendo 0. Esse valor da razão aqui acaba sendo 0. Né? E a divisão foi pelo piso. Foi 2 barras ali. A linha 4 ali, está aqui. A linha 4 usa divisão pelo piso. Deveria ser a divisão por de ponto flutuante. E eu usei divisão pelo piso. Eu usei 2 barras aqui. Então nessa linha 4 aqui é que está o erro. Tem 2 barras, deveria ser uma divisão mais simples. As mensagens de erro são úteis e devem ser levadas em conta, mas não dá para supor que tudo que elas indicam esteja certo. Elas servem como guias, mas nem sempre elas estão plenamente corretas. Tá? Aqui nós terminamos o vídeo então de depuração. Né? Vamos continuar aqui os exercícios nesse vídeo, né? Só para mostrar para vocês que temos uma lista de exercícios aqui para vocês resolverem aí usando o Python. Né? Primeira parte do exercício tem aqui, foi tirado do livro do Downing, de 2016, que diz aqui uma função, que é a hora média de Greenwich, módulo time. Né? Aqui pede para importar o tempo, time. Né? Escrever um script que lê a hora atual e converte um tempo em horas, minutos e segundos, mais o número de dias desde a época, né, que aparece
né, sistemas Unix, a época é o 1º de janeiro de 1970. Aqui time, né, aqui tem a hora média de Greenwich na época, que é um ponto de referência. Então ele pede para escrever no script que leia a hora atual e a converta em um tempo em horas, minutos e segundos, mais o número de dias, desde a época que foi citada ali, daquela data lá. O exercício 2 é o livro do Caetano, o livro do Marco Antônio Leonel Caetano, Python Mercado Financeiro. Aqui já um trabalho, já um exercício já voltado para investimentos. A estimativa do retorno de uma carteira de investimentos calculada tomando por base os retornos dos ativos que a compõem. Esses retornos são multiplicados pela probabilidade de existirem. Eles são também somados, né? Então, matematicamente, nós temos isso aqui, que equivale a isso aqui, e aqui nós temos os retornos e suas probabilidades. P1, P2 são as probabilidades, e os retornos R1, R2, Rn. Então, P1, P2, Pn são as probabilidades, né? E R barra é o retorno da carteira. A gente pode fazer um programa em Python que apresente no final o retorno esperado. Os retornos são esses. As probabilidades são aquelas ali, 0,2, 0,7, 0,1. Os retornos 100, 90, 120. Nesse algoritmo, utilize 6 entradas com o comando input. Então tem que entrar com 6 inputs. Tá? 3 para os retornos financeiros e 3 para as probabilidades, para você estimar o retorno da carteira. No final, use um comando print com o resultado do retorno médio da carteira. Essa é a dica para o exercício 2. Exercício 3, também o livro do Caetano, Marco Antônio Leonel Caetano, que a gente vai citar no final, no último vídeo, né? Em 2018, é um livro atual, de 2021, em 2018 tivemos uma grande greve dos caminhoneiros por conta da atualização da tarifa de transportes que recebiam. O então presidente Michel Temer sofria ameaça de abertura de processo de impeachment, e se assim ocorresse, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, teria que assumir o cargo de presidente. Um grande cliente estava preocupado com a política nacional, um grande cliente de uma consultoria. Desejava um programa em Python, no qual ele poderia assumir riscos de investimentos, conforme desdobramentos de tal greve. Ele queria um algoritmo para tomada de decisão, envolvendo o jogo de xadrez político e para concluir qual o melhor tipo de investimento. Um grande cliente... aqui está repetindo. Vamos pular isso aqui. Faça perguntas no input para passar para o ramo seguinte da decisão. Então, a decisão final deve ser emitida via print no console para cada tipo de investimento, dizendo se o usuário deve comprar ou não cada um dos ativos do último ramo. Então fica assim, ó. Observe que as variáveis de entrada na leitura das perguntas são do tipo string. Então reparem que é esse o esquema para você fazer esse código, né, no Python. Se o Temer sair, Rodrigo Maia assume. Se não assumir, se assumir, antecipa a eleição, compra Petri 4, ou não antecipa a eleição, se não antecipar a eleição, compra Uzi Minas 5. Já se o Rodrigo Maia não assumir, se antecipar a eleição, compra GGBR, Gerdau, preferencial nominativa 4. Se não antecipar a eleição, compra Vale 3, ordinário da Vale. Agora, se o Temer não sair, se ele não sair e tiver greve, compra dólar. Se ele não sair e não tiver greve, compra ouro. Tá? Então, é esse o código que deve ser feito aí no Python como exercício. Tá? Os ativos que o cliente estava interessado eram ações da Petrobras, Vale, Uzi Minas e Gerdau, como nós vimos aqui. Em outro ramo, a compra poderia ser dólar ou ouro. Faça um algoritmo por meio de um if encadeado. Suponha que o processo de impeachment contra o presidente Michel Temer tivesse sido aprovado e que ele fosse removido do cargo e o Rodrigo Maia tivesse assumido a presidência e não antecipasse a eleição. Então, o Michel Temer sofre impeachment, sai do cargo, Rodrigo Maia assume e não antecipa a eleição. Então, está aqui. Ele sai, aqui, a dica para o exercício, né? Ele sai, Rodrigo Maia assume, não antecipa. Então, compra os em Minas sim. Tá? Descreva a decisão do algoritmo. Tá?
Exercício 4. Um algoritmo para ler a cotação de fechamento da ação BPAC 3, que é o Banco BTG Pactual ON. Se a cotação for menor que 15, ele deve imprimir barata. Se for maior que 15, mas abaixo de 18, deve imprimir preço razoável. Se a cotação for maior que 18 e menor que 25, imprima cara. Se for maior que 25, muito cara. Tá? Esse é um exercício 4 também. Exercício 5. A fonte é o livro do Perkovich, que é um livro clássico aí de Python, de 2015. Traduzir essas instruções condicionais, instruções if do Python. Se a idade for maior que 62 exiba, você pode obter benefício de aposentadoria. Se o nome está na lista, Musial, Aaron, Williams, Gehrig e Ruth, exiba um dos 5 maiores jogadores de beisebol de todos os tempos. Se golpes for maior ou é maior do que 10 e defesas é 0, exiba você está morto. Se pelo menos uma das várias booleanas, norte, sul, leste, oeste, for true, exiba posso escapar. Várias funções booleanas. Né? Agora exercício 6 também do Perkovich. Continua. Se o ano for divisível por 4, exiba pode ser um ano bissexto. Se não for, definitivamente não é um ano bissexto. Esses aqui são mais fáceis do Perkovich, tá? São exercícios mais tranquilos. Se a lista bilhete é igual à lista de loteria, exiba você ganhou. Se não, exiba melhor sorte na próxima vez. Outro exercício do Perkovich, escreva o laço for que exibirá a sequência de números a seguir, um por linha, no shell interativo do Python. Inteiros de 0 a 9, inteiros de 0 a 1, inteiros de 3 a 12, incluindo 12, inteiros de 0 até, mas não excluindo o 24, com passo de 3. Você vai pulando de 3 em 3. 0, 3, 6, 9. Inteiros de 0 até, mas não exclui 9, com passo de 2. 0, 2, 4, ao invés de do passo 1 padrão. Exercício 8, de novo Perkovich. Implemente a função pagar, que toma como entrada 2 argumentos, um salário horário, por hora, e o número de horas que o empregado trabalhou na última semana. Sua função deverá calcular e retornar o pagamento do empregado. Quaisquer horas trabalhadas, além de 40, tem hora extra e deve pagar 1,5 vezes o salário do horário normal. Então tem um acréscimo de 50% na hora extra. Pagar 10,10, 100, pagar 10,35, 350, pagar 10,45, 475, e assim por diante. Exercício 9, também do Perkovich. Escreva uma função juros que aceite como entrada uma taxa de juros de ponto flutuante, por exemplo, 0,06, que equivale a 6%. Sua função deverá calcular e retornar quanto tempo em anos será necessário para que o investimento duplique seu valor. Nota, o número de anos necessário para que o investimento duplique não depende do valor do investimento inicial. Aí uma questão de matemática financeira no Python. Aqui juros 0,07, 11 e assim por diante. Exercício, extrato aqui, um outro exercício 10 do Perkovich. Não vou ler mais, né? Já está aqui para vocês lerem. Né? Função extrato também do Perkovich. E aí, no próximo vídeo, nós veremos as funções com resultado. Tá? Até o próximo vídeo.